Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que não faz sentido fracionar a dose de retatrutida durante as semanas, durante os meses e assim por diante. Você provavelmente já escutou aqui na internet, né, relatos no YouTube, Instagram, TikTok, que fazer essas microdosagens diárias de retatrutida é a melhor forma de você minimizar os efeitos colaterais. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente por que isso está errado e te explicar como você deve dosar de maneira correta. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu não estou aqui divulgando protocolos, orientando ninguém a fazer utilização do medicamento sem um acompanhamento profissional, um acompanhamento de um médico, beleza? Tudo que eu estou utilizando aqui é com base em pensamentos aleatórios, se é que vocês me entendem, para que eu não sofra nenhuma sanção, nenhum banimento, né, para que esse vídeo não seja excluído. Então, não tirem conclusões precipitadas sem antes consultar o médico. Dito isso, vamos para o vídeo. Ao final desse vídeo você vai entender por que esses protocolos com microdose que você vê no TikTok e Instagram, né, essa galera do fitness, não tem como dar certo, por mais bonito que eles pareçam na prática. Só para contextualizar, né, um pouco mais, eu passei alguns dias, né, várias horas analisando todos os dados de estudos clínicos da fase 2 e agora da fase 3, para entender como que essa droga realmente funciona. Então o que eu vou fazer aqui é explicar tudo de um jeito bem simples para que você consiga tomar a melhor decisão para você. Vou começar com uma analogia para que vocês consigam entender como o efeito da retatrutida se acumula no seu corpo a longo prazo. Eu quero que você pense que o seu corpo é uma banheira, não uma banheira de tomar banho. A retatrutida entrando no seu corpo é como se fosse a água que você abre ali para encher essa banheira. E o remédio saindo do seu corpo é como se fosse aquele ralo lá embaixo da banheira, beleza? Então vocês conseguem ter uma noção de mais ou menos da onde eu quero chegar. O seu corpo, ele tá o tempo todo tentando eliminar alguma parte desse remédio, né? Então pensa que esse ralo da banheira, ele nunca tá fechado, ele tá sempre um pouquinho aberto, jogando fora parte desse remédio a médio e longo prazo. A retatrutida tem uma meia-vida de mais ou menos 6 dias, né? Isso, para quem não sabe, é o tempo que ela leva para metade do remédio deixar completamente o seu sistema. E um detalhe, metade do remédio não é a dose completa. Então, se você aplica uma certa quantidade hoje, 6 dias depois de você aplicar, você tem só metade disso, né, na sua corrente sanguínea, no seu organismo. 6 dias depois, né, quase 2 semanas, metade de novo. Você vai cortando pela metade ao longo do tempo, conforme o seu corpo ele vai eliminando o medicamento, tranquilo? Um conceito importante, né, para a gente classificar é algo chamado de estado de equilíbrio, né, que é justamente quando essa banheira que eu utilizei como exemplo, ela se estabiliza. Com a retatrutida leva mais ou menos 4 semanas para que esse remédio chega nesse estado de estabilidade, por assim dizer. É quando a quantidade que entra, ela se iguala à quantidade que o seu corpo está eliminando ao longo desse processo. O nível de água lá na nossa banheira, ele para de subir e fica totalmente consistente. É justamente nesse ponto que o medicamento ele atinge, né, o que a gente espera ali de níveis estáveis no seu sistema e você consegue sentir de verdade como que ele vai funcionar, né, quais são os efeitos que você vai vivenciar ao longo desse tratamento. Agora, vamos comparar, né, dose semanal com dose diária usando essa mesma analogia que eu fiz com a banheira. Se você aplica uma dose semanalmente, você enche a banheira com uma quantidade maior por semana, tranquilo? Vamos dizer que você aplica uma dose semanal padrão, né, de 2 mg, né, exatamente como eles fizeram nesse estudo, ou 2,5 mg, né, que é o que eu utilizo, né, na minha caneta está dosado 2,5 mg, então foi exatamente nessa dose que eu comecei. Depois de mais ou menos 4 semanas, você tem uma quantidade estável no seu sistema, né? O nível médio, ele acaba sendo mantido, né? É como se a nossa banheira, ela ficasse cheia entre uma dose e outra, beleza? Estou utilizando novamente o exemplo da banheira. Agora, olha o que acontece, né, quando você fraciona, né, quando você tem pequenas doses diárias. Se você usa uma quantidade pequena, né, do medicamento, no final da semana, parece que você está chegando perto de uma quantidade total aplicada, certo? Só que não é assim que funciona, tá errado. Porque lembra que o ralo da banheira ele está sempre aberto? Você nunca dá tempo dessa banheira chegar ali no ponto ótimo, né, da banheira encher. Então depois de 4 semanas utilizando essas microdoses diárias que a galera vem pregando, você fica com algo em torno de 1/4 do que teria se estivesse utilizando uma dose semanal adequada, tranquilo? Comparando com aquela dose semanal mais robusta, de 2 mg, 2,5, essa microdose diária te dá mais ou menos 25% do nível médio que você teria com o protocolo feito de maneira correta, como foi feito em todos os estudos evidenciados até hoje. É como se, ao invés de você utilizar um balde para encher essa banheira uma vez por semana, você fica ali, ó, utilizando pequenos copinhos de água, né, para tentar encher essa banheira, enquanto o ralo lá da banheira ele está aberto, né, o seu corpo ele está eliminando o medicamento ao longo do tempo. Então vocês precisam entender, né, que essa eliminação, né, o ralo da nossa banheira, ele está o tempo todo aberto, ele não fecha. Então, na prática, essa quantidade de remédio que é jogada fora pelo seu corpo, né, imaginando a analogia com o ralo, ela nunca é superada. A dose diária, ela nunca deixa a banheira encher o suficiente antes que o seu corpo elimine totalmente esse remédio. Já na dose semanal, a gente dá tempo do medicamento se acumular entre as aplicações, né, semanais,
e que a gente possivelmente tem um efeito muito mais otimizado. Então, pensa comigo, raciocina. Aplicar com mais frequência não significa que você vai ter um funcionamento melhor. Na verdade, funciona de uma maneira pior, porque você nunca deixa o remédio se acumular no seu organismo. É esse o motivo central pelo qual essas microdosagens pregadas por vários bodybuilders, influencer, blogueiro, ela falha no seu princípio. Você está lutando contra uma forma que o seu corpo processa aquele medicamento ou qualquer outro medicamento. O seu corpo está sempre tentando eliminar algo que você está injetando nele, sacou? Agora, vamos prestar atenção, né? Vamos olhar para o que realmente aconteceu nos estudos clínicos quando eles testaram doses diferentes nos pacientes. Se você não sabe, eles estudaram algumas centenas de adultos com obesidade durante 48 semanas. Salvo engano, foram 388 pessoas que participaram desse estudo mais robusto, né? E o que eles encontraram, né? A dose mais baixa semanal que eles testaram gerou uma perda de peso muito parecida com aquela galera lá da pesquisa que estava utilizando placebo. Praticamente não teve diferença relevante. Em outras palavras, essa dose baixa durante a semana, ela equivale ao que muita gente está tentando fazer com essas microdosagens semanais, sacou? Simplesmente não funcionou nos estudos que eles estão fazendo até hoje, tá? Então você já começa a raciocinar, se não funcionou no ambiente controlado, por que iria funcionar com você? Agora, quando eles começaram a subir para uma dose semanal um pouco maior, a perda de peso ela começou ali perto de 8%, 9% do peso corporal total. Melhorou, mas ainda não está aquele resultado top das galáxias, né? Algo surpreendente. E detalhe, eu não estou falando de 8 a 9 quilos, estou falando de 8 a 9% do peso geral dessa pessoa, beleza? E ainda lá nas pesquisas, né, quando eles começaram com uma dose semanal intermediária, a perda de peso foi algo em torno de 17%. Aí sim começaram a aparecer resultados mais expressivos, né? Aqueles resultados que a gente está acostumado a ler e a ouvir relato por aí, do peso da galera despencando. Em doses ainda mais altas, dentro daquele estudo, a perda de peso chegou perto de 23 a 24% de peso corporal. E foi justamente nessa faixa que eles observaram, né, e colheram ali os melhores benefícios da retatrutida, beleza? E possivelmente, se essa dose tivesse se escalado, se o estudo tivesse durado mais tempo, teria sido mais peso perdido e mais resultado positivo. E é justamente aí que mora o problema, né, dessas microdoses semanais. Quando você adequa, né, a esses protocolos de microdosagem, quando você faz de fato esse fracionamento da dose ao longo da semana, você acaba ficando em torno de 25% do que uma dose semanal daria de resultado, sacou? Essa dose semanal inicial nem é considerada a dose principal ali do tratamento, é só o começo da escalada da dose. Você está usando 1/4 de dose de algo que já é baixo, beleza? Os estudos mostram isso claramente. Qualquer pessoa abaixo de uma certa faixa semanal, na prática, é praticamente jogar o seu dinheiro fora, sacou? Você tá rasgando grana, não faz sentido. Agora, tem outra parada que as pessoas acabam compreendendo de maneira errada. A galera acha que fracionar a dose vai evitar os efeitos colaterais, e não é assim que funciona na prática. Os mesmos receptores lá no seu cérebro, né, no hipotálamo, que causam, né, essa perda de peso, inibição de apetite, todos os efeitos que a gente já conhece, são os mesmos receptores que causam os efeitos colaterais, como náusea, etc. Você não consegue ativar um e não ativar o outro, sacou? Eles estão interligados, eles funcionam exatamente de maneira integrada. Os mesmos receptores que geram o efeito estético são os mesmos receptores que geram os efeitos colaterais. Então, na prática, se você usa uma quantidade baixa, suficiente para evitar os colaterais, você também está usando uma dosagem baixa para aquilo que você mais quer, né? Que é perder peso e ter resultado estético. Então, só para deixar ainda mais claro, tanto os efeitos positivos do medicamento quanto os efeitos colaterais, eles acontecem de maneira simultânea. Não tem como você separar os dois. Ah, eu quero colateral, eu quero o resultado, eu não quero colateral. Não tem jeito, tá? Os mesmos receptores, eles são ativados de maneira igual. Agora eu vou te mostrar como esse remédio foi de fato dosado lá nos estudos. E isso que eu vou te mostrar é exatamente o cronograma que foi testado nos ensaios clínicos. Eles começaram com uma dose semanal mais baixa nas primeiras semanas, depois eles foram aumentando em degraus a cada algumas semanas, até chegar numa dose mais alta. Sempre, né, avaliando ali como, né, os pacientes, né, os investigados desse estudo, eles estavam reagindo. Se eles estavam tolerando bem o medicamento, se o paciente estava tolerando bem, eles subiam um pouco mais. Agora, se o paciente apresentava alguma outra situação, né, algum colateral mais agudo, mais evidenciado, eles mantinham a dose ou então eles ajustavam um pouco para baixo, beleza? Em alguns casos, as pessoas precisavam de doses mais altas, já em outros casos ficaram com doses mais baixas, né, tendo bons resultados com doses intermediárias, por assim dizer. É importante que você entenda que tudo isso é apenas uma estrutura, tá? Isso não é uma regra rígida que você precisa seguir ali, né? Não é assim. O objetivo é manter o que a gente chama de dose mínima efetiva. A ideia é que você encontre a menor dose que te entregue o resultado, beleza? Algumas pessoas se dão muito bem com uma dose semanal intermediária, não precisam subir, né, durante o tratamento. Outras pessoas, né, elas respondem de
maneira diferente, elas precisam chegar em doses mais altas para manter o mesmo efeito quando elas estavam lá no início do tratamento. Então você vê que cada um responde diferente. Nesse ponto, você deve estar se perguntando, Breno, qual que é a dose boa para usar? O que funciona para mim? Não tem uma resposta exata, né? O que eu oriento para a galera é que a cada 4 ou 5 semanas você reavalia, você pergunta, né? Você se faz algumas perguntas. Estou perdendo gordura, né, de maneira consistente? Como que tá os efeitos colaterais? Eu estou tolerando bem essa dose, né, que eu estou ali administrando semanalmente? Eu estou de fato seguindo um planejamento, eu consigo treinar, eu consigo bater minha meta de macros diária, principalmente proteína? Eu estou em déficit calórico, né, que eu estipulei para mim lá no início do tratamento. Se você está aqui pensando o que é déficit calórico, você nem deveria estar utilizando esse medicamento. E a partir dessas perguntas que você mesmo se faz, junto com o profissional que te acompanha, vocês decidem qual que é o melhor caminho, se mantém a dose ou se vocês aumentam a dose, beleza? E aí outra pergunta que pode estar aí surgindo, né, pairando na sua mente, né? Breno, por que eu tenho que esperar 4 semanas para talvez aumentar essa dose? Como eu já disse, leva cerca de 4 semanas para o medicamento atingir um nível estável na sua corrente sanguínea. Em cada dose, né, ele vai acumulando e leva 4 semanas para esse pico chegar, tranquilo? Você precisa esperar que esse medicamento se acumule completamente antes de você tomar a decisão se ele está ou não funcionando como deveria. Se você aumenta muito rápido, logo de cara, você não sabe o que está causando os resultados positivos e muito menos os efeitos colaterais. Se a dose anterior ou se essa dose nova que você está aplicando está sendo benéfica ou maléfica. O real motivo, né, para você começar com uma dose mais baixa é justamente porque nos estudos eles demonstram que iniciar com uma faixa segura reduz a probabilidade de efeitos colaterais logo no início do tratamento, né? Quando a gente compara com começar direto com uma dose maior, né? Isso é até um pouco lógico, não precisa estar aqui explicando isso, acho que faz sentido para todo mundo. Qualquer pessoa que tem 2 neurônios consegue raciocinar dessa maneira. É uma fase de teste, né, para ver se o seu corpo tolera de maneira positiva, né, um medicamento que você ainda desconhece. É uma dosagem baixa o suficiente para você construir tolerância, mas alta o suficiente para que você consiga com o tempo avançar para essas doses terapêuticas de fato. Se você deixa o seu corpo se adaptar enquanto o remédio vai se acumulando ao longo da semana, você tende a responder melhor ao longo do tempo. Agora, tem outra parada muito importante que muita gente precisa saber sobre as primeiras semanas de uso da retatrutida. Você provavelmente vai observar, né, assim como eu observei, uma queda brusca ali no seu peso na balança, né, de 2, 5, até mesmo 7 quilos ou mais nessas primeiras semanas de tratamento. Mas tenha sempre em mente, isso não é perda de gordura de verdade, tranquilo? O seu corpo ele armazena uma quantidade de glicogênio, que é basicamente carboidrato, né, estocado ali no seu fígado, no seu músculo, né, que é a nossa fonte de energia primária, né, na musculação principalmente. E esse glicogênio estocado, né, boa parte desse glicogênio é composto por água. Então, no início do tratamento, né, com você comendo mais, os seus estoques de glicogênio, eles estão mais altos, por assim dizer. Agora, quando você inicia o medicamento, essa queda de peso devido à restrição alimentar, ela faz com que o seu glicogênio seja depletado, então você mija glicogênio muscular, vamos dizer assim, sacou a grosso modo, só para que vocês entendam que boa parte do peso que você está perdendo nas semanas iniciais de tratamento não é gordura sendo metabolizada, boa parte desse peso é água. Eu chuto dizer que 90% do peso perdido nas primeiras semanas é tudo água indo embora, tá? Então, não se afobe, não tire conclusões se o medicamento é bom ou ruim antes de você chegar numa dose estável. Nessas primeiras 4 semanas, boa parte do peso perdido é água, tranquilo? Mas claro que ainda assim é peso real que está descendo ali na balança, então um ponto positivo para o medicamento. E por que entender, né, todo esse mecanismo fisiológico é importante? Porque nas primeiras 3 a 6 semanas vai ter uma porrada de gente falando: ah, eu cheguei no platô, meu peso parou de cair, esse medicamento não presta, vou subir a dose, o que é pior ainda. E aí a galera fica maluca, entra em pânico, acha que pegou um remédio falso ou que o remédio parou de funcionar e que precisa ficar ali escalando da dose, e aí que você tende a errar feio. Não faça isso. O que realmente acontece é que os seus estoques de glicogênio, né, lembra que você está ali perdendo muita água, né, glicogênio em forma de água, esse estoque ele se estabilizou em um nível mais baixo, né, então essa perda de água ela se cessa e aí de fato você começa a perder gordura. Então é um processo muito mais lento, né, quando você está nessas semanas, porque perder 1 quilo de gordura é algo muito mais demorado que você perder 1 quilo de água, vocês concordam comigo? Lembre-se, nesse período você ainda está numa dose mais baixa ou numa dose intermediária, então sim, você vai perder gordura, mas não vai ser tão dramático quanto a perda de água lá no início do tratamento. Então se controle ao ficar se pesando todos os dias, achando que o negócio é uma montanha russa de peso indo embora que nunca vai parar. Não é assim que funciona. É justamente aí que a maioria das pessoas erram e começam a escalar na dose. Não faça isso. Primeiro, cheque toda a sua base, né? Todo o fundamento desse processo de perda de peso. Avalie o seu déficit calórico. Não importa, né, qual remédio para perda de gordura ou para inibição de apetite você esteja tomando, o remédio ele não faz gerar um déficit calórico. Você precisa aplicar o déficit calórico na sua dieta, né, para você de fato perder gordura. E a única forma de você
ter certeza que isso está acontecendo é fazendo a checagem de calorias ingeridas durante o dia, de gasto calórico, para você de fato gerar o déficit calórico. E principalmente, fique atento à quantidade de proteína, né, para preservar toda a massa muscular. Você está treinando direito, você está conseguindo fazer suas atividades diárias, o déficit calórico ele está acontecendo de fato, mas está sendo algo suportável, né? Você está conseguindo administrar, então ponto positivo para o medicamento, não precisa ajustar a dose. Agora, algo que eu acho muito interessante desse medicamento é que você consegue ficar menos estressados em déficit calórico mais extremos, né? Então eu acho que esse é o ponto chave ali da perda de peso. Você não fica com aquela ânsia por comida, né? Então você tem ali o seu apetite suprimido e você não está pensando em comer, você simplesmente está saciado o tempo inteiro. Então é muito fácil você se manter mais tempo em déficit calórico, né? Mas toma cuidado, não fica em casa sentadão, achando que só porque o peso está baixando, mágica está acontecendo e o seu físico vai ficar incrível. Não é assim que funciona. Se você não estiver gerando estímulo suficiente para preservar a massa muscular, mesmo que o medicamento tenha, né, o glucagon ali fazendo esse trabalho, poupando massa muscular e utilizando a gordura, e principalmente a gordura visceral como fonte de energia, se você não dá o estímulo do treinamento, de pegar peso, de fazer musculação, essa perda de peso, ela pode ser algo não tão positivo assim, você pode também perder massa muscular. Então, presta atenção no seu déficit calórico, presta atenção na quantidade de proteína que você precisa consumir para manter a massa muscular minimamente e preocupe-se com o estímulo que você dá lá na academia. Agora vamos falar de quando o remédio ele realmente começa a funcionar em você. Bom, a retratutida, normalmente, ela começa a fazer efeito desde o primeiro dia que você aplica, tá? Mais ou menos ali em torno de 24 horas, a droga, ela, não gosto nem de chamar de droga, né? Esse peptídeo, ele atinge a sua concentração plasmática mais alta. O primeiro efeito, né, que as pessoas começam a notar e a relatar, já é de cara justamente a supressão do apetite. Eu, particularmente, foi assim, né? Logo ali no final do primeiro dia de aplicação, eu já senti essa queda brusca na vontade de comer. Em cerca de 4 semanas, como eu já disse anteriormente, você atinge níveis mais estáveis naquela dose. Lá por volta da semana 12, as pessoas, nas doses um pouco mais altas, já tinham perdido algo em torno de 10% do peso corporal total, mas apenas na semana 48, lá no final do estudo, que eles chegaram em perdas de 24% de peso total. Isso apenas nos mostra que mais da metade de todo esse processo de perda de peso mais expressiva, ele só aconteceu depois da semana 12, não antes. A retratutida continua funcionando progressivamente ao longo dessas 48 semanas, podendo ir além. Não existe nenhum platô mágico onde tudo começa a parar e o processo ele definitivamente para, né? É muito mais lento do que as pessoas querem, do que elas imaginam, porém ele continua acontecendo. Tanto que lá nos estudos, quando eles concluíram essas 48 semanas, provavelmente, se tivesse continuado, eles teriam observado maiores perdas de peso, né? Eles deixam isso bem claro lá, que caso tivessem ultrapassado essas 48 semanas, possivelmente mais peso teria sido perdido, né? Não teria parado apenas nesses 24 a 25%, que eu acho que era mais ou menos essa faixa de peso total que a galera perdeu. Agora, de maneira bem clara, bem resumida, para que vocês entendam por que não faz sentido, né, você realizar fracionamento, essas microdoses, como essa galera, né, os influenciadores, tiktokers, né, youtubers, estão propagando por aí, é que eles não fazem essa indicação baseada em nada, né, nenhum estudo científico, eles simplesmente te propõem, né, esse fracionamento de dose correta baseada em experiência própria, bro size total, da mesma maneira que a galera fez isso a vida inteira com esteroide anabolizante, eles estão pegando tudo isso e trazendo para o uso ali dos peptídeos, tranquilo? Então, não tem embasamento, é puramente relato próprio. Resumindo, não faz sentido, né? Você tem que pegar os ensaios clínicos, que foi tudo que eu utilizei aqui para embasar todo esse conteúdo e trazer de maneira bem explicativa e didática para vocês. E aí sim, você começa com algo mais direcionado, né? Fazendo toda essa parte de progressão de dose, sem esperar quedas muito expressivas, antes de você chegar, né, num acúmulo do medicamento num ponto ótimo do seu organismo, beleza? O que essa galera do Meu Fitness, né, atletas, coaches, estão espalhando por aí, né, de fracionamento de microdosagem, não tem respaldo científico, se apoia apenas em bro science total. Quando você mergulha ali nas pesquisas, né, nos estudos robustos sobre o medicamento, não tem nenhuma evidência sólida apoiando o protocolo de fracionamento de dose. A dose mais parecida com o que essa galera propõe, né, de fracionamento de dose, mostrou que o pessoal que utilizou essas doses menores, que se assemelham com esses fracionamentos, eles obtiveram resultado praticamente igual à galera que utilizou o placebo, né? Então, não faz sentido. E óbvio que tem toda a parte biológica e fisiológica, né, do que acontece durante o tratamento. Não tem como você ativar seletivamente perda de peso enquanto você evita, né, os efeitos colaterais, né? Os mesmos receptores que causam perda de apetite, perda de peso,
também causam os efeitos colaterais nas mesmas concentrações de dose. Então, na prática, o que você faz com a microdose é se dar um estímulo insuficiente todo santo dia. E se você joga muito para baixo essa dosagem para evitar náusea, você também está jogando fora, né? Está jogando lá para baixo as chances, né, de você experimentar efeitos que é o real motivo, né, de você estar utilizando esse medicamento, perda de peso e etc. O que realmente vai funcionar para você e como você deveria começar é pensar em doses semanais, assim como foi feito em todos os estudos. Ajustar gradualmente com tempo suficiente em cada degrau, para que você de fato consiga avaliar o resultado, avaliar a sua tolerância, o quanto de efeito colateral está sendo experimentado em cada dose. Não adianta você aplicar e ficar em casa, né, sem conseguir treinar, sem fazer porra nenhuma. Começa mais baixo, vê como que seu corpo responde e depois você vai aos poucos escalando, né, intervalos semanais até que você consiga, né, quem sabe encontrar a sua dose mínima efetiva. Em todo esse processo, o objetivo com a retatrutida é, antes de tudo, proteger a sua massa muscular. Foi para isso que eles estão estudando, né, e fazendo esse medicamento. Só que para proteger de fato a sua massa muscular, o que você precisa adicionar nessa equação? Treino, né? Porque é o treino que vai sinalizar para o seu corpo que ele precisa sustentar, né? E quem sabe até aumentar esse tecido, né? Se você não joga o estímulo de treino e se você não controla a quantidade de proteína, né, de macros ali no geral, você não consegue fazer a manutenção da massa muscular. E aí você vai ficar igual aquelas pessoas, né, que utilizaram o Monjaro, perderam peso pra caramba, só que parte desse peso foi de gordura, o que é nada interessante. Pensa lá nos antigos caçadores-coletores, né, que não tinham proteína igual a gente tem hoje, né? Hoje você vai no supermercado, né, você compra e etc, mas antigamente você não tinha proteína, então sustentar tecido muscular não é algo fisiológico, não é algo que o seu corpo, né, que o ser humano, ele foi feito para fazer. Acumular gordura sim, porque é uma fonte de energia que fornece muita caloria. Agora, acumular músculo não é parte da nossa biologia. Então, obviamente, se você utiliza qualquer medicamento que vai inibir o apetite, que vai promover o emagrecimento, quer seja um termogênico, você precisa tomar conta, né? E você precisa controlar de maneira bem fidedigna, né, todos os seus macros e principalmente a quantidade de proteína diária que você consome, para fazer a manutenção e para fazer o aumento de síntese proteica e talvez até promover hipertrofia durante esse processo de déficit, o que é algo difícil, mas não é algo impossível.